Nós vamos começar com o Diogo Mainardi, o cáustico, sobre o Lula holocáustico. Diogo, qual a intensidade do choque, do curto-circuito do presidente? Mudou alguma coisa? Choque para nós enorme. No mundo, muda zero. Para a questão palestina, muda zero. Até para a reputação do Brasil muda zero, porque não tem reputação nenhuma. Para o Brasil, sim. Para o Brasil, ele desencadeou com essa fala criminosa, masquerosa, só... Realmente um negócio inaceitável, esse revisionismo histórico em relação a Auschwitz, na comparação de Israel com Hitler. Isso realmente como eu disse em outro lugar, item número 1 de qualquer manual negacionista. É um troço tão inconcebível. Não vou ficar aqui listando os motivos para esse fato. Mas a parte que eu não entendo, Diogo, não é verdade, Brasil, Lucas. Desencadeou, não é verdade. Desencadeou, destampou. Qual é o impacto? Uma onda de antissemitismo na imprensa, sobretudo, e que depois foi replicada nas redes sociais, na academia também, mas destampou esse bueiro, como disse o Caio no Twitter dele, e o esgoto veio para fora, e a gente sente isso claramente. Eu tenho amigos judeus cujos filhos estão sendo agredidos, não fisicamente, mas nas escolas chamam a molecada de genocida. Ele destampou isso que não pode ser destampado jamais. É muito preocupante por causa disso, porque o pior do Brasil veio à tona. Esse antissemitismo tão intolerável veio à tona e foi legitimado por esse canalha de presidente que nós temos. O Lula tem razão em alguma coisa? Segundo você e o Diogo, não tem razão em nada. O Lula, ele dá razão a tudo que se falava. Ele se tornou um peão dos ditadores dos BRICS, né? Ele ecoou tudo aquilo. Ele confirmou que ele é um mensageiro da indignação muito seletiva. Basta lembrar o óbvio, ele deu as declarações na Etiópia, país que até recentemente foi palco de uma guerra civil em que morreram 600 mil pessoas. Ou seja, no país em que acabaram de morrer 600 mil pessoas, ele disse que não tem nada comparado o que está acontecendo. Mas lá também é uma guerra Claro. Você tem do lado, no Sudão, um genocídio praticado há 20 anos, várias etapas, por milícias árabes contra as tribos negras. Toda essa parte, eu não quero ser repetitivo. Tá bom. Então não seja. O que aconteceu foi o seguinte, e o que ele falou ofuscou a outra barbaridade, que ele passou o pano para o Putin. Ou seja, ele foi rapidíssimo para fazer essa equiparação, mas se recusou a denunciar o Putin pela morte na Navalny e não fala nada sobre a Venezuela. Então fica flagrante essa indignação seletiva, esse papel dele. Isso, no Brasil, talvez seja sem precedentes. Um presidente tão assintosamente, tão a partido de algumas coisas, passa pano e é cúmplice de outras. Influenciadora Sil, você é desse mundo digital. E qual a reação nas redes sociais ao Lula holocáustico? Olha, Lucas, eu tive acesso a uma pesquisa, não sei se foram feitas outras, mas segundo a pesquisa Quest, do Felipe, né? Do Felipe Nunes. A fala do Lula sobre o Holocausto foi o terceiro assunto político mais comentado em redes sociais desde o início de 2003, perdendo só para a operação contra Bolsonaro e os ataques golpistas de fevereiro, do ano passado, de 8 de fevereiro, e 90% das menções sobre essa declaração do Lula são negativas. Agora, o que ele fala é que isso não necessariamente significa que 90% das pessoas é contrária à frase dele. Então, é o que acontece nas redes sociais, isso não necessariamente reflete a opinião pública.
E ele diz o seguinte, a pesquisa, né, que esse movimento contrário que aconteceu foi muito coordenado pela oposição, que, segundo a Quest, usou muito bem as palavras e repetição de frases para poder realmente ativar o algoritmo e isso parecer bem maior do que talvez seja. Mas não dá muito para contar. Essas pesquisas disso. Só para resumir, porque ficou um pouco confuso. 90% das pessoas criticam 90% das menções criticando o Lula. Criticando o Lula, isso é que eu estou dizendo. São negativas. São mas exatamente isso não exatamente o que eu falei. Isso não significa que 90% das pessoas, da população, que isso reflete a opinião da população. Isso. Não, estou só querendo saber a opinião digital. Sim. No mundo digital, foi o que eu perguntei. Na minha conta de Twitter é o contrário, eram 90% a favor do Lula, porque tem um ataque digital contra várias contas. Não, eu só acho importante entender que justamente o Caio trouxe aqui, olha, no Twitter foi diferente. Então, essas pesquisas de escuta social, que a gente chama, elas são muito delicadas. Então, cada instituto vai fazer a pesquisa em um momento, esse resultado é o resultado da semana passada, a rede social é muito ativa, então não dá para eu afirmar e dizer, olha, nas redes sociais foi isso que aconteceu. Não, então tá. Mas não foi isso que eu falei, só para esclarecer. Não é no Twitter, eu falei na minha conta. Ou seja, existe um ataque digital contra o judeu Caio. Evidente. Especificamente contra o judeu Caio. Não sou o único. Outras contas de outros notórios judeus. Então, existe um ataque a pessoas que têm opiniões semelhantes à sua, como o próprio Diogo estava contando. Então, existe o ataque. Então, resumidamente, essa única pesquisa que eu tive acesso, 90% dos comentários foi contra o Lula. Bruno, esse rebumo holocaustico faz alguma diferença na política e na economia do Brasil? E qual é o volume de comércio entre Brasil e Israel? Existe? Existe, e eu acho que esse é o primeiro ponto que tem impacto. Em última análise, Israel é um cliente do Brasil. E o Lula é nosso representante. Mas você perguntou o impacto na política. Na política local, nacional, nenhuma, porque os acordos são baseados em outra moeda. Entre Brasil e Israel, você está dizendo? Não, local que eu digo, não a geopolítica internacional. Na política Brasil, muda nada. Ele fez isso, quem não gosta do Lula vai usar como uma oportunidade, quem gosta dele vai suavizar e atenuar o discurso, não muda nada, os acordos políticos são feitos em outra moeda. Então, não muda nada. Na política global, na geopolítica mundial, pegou muito mal. Ele leva a imagem do Brasil, ele fez um comentário ali desproporcional, ele poderia, e essa agenda dele, é um cara que defende as pessoas, isso e aquilo, e é uma verdade de que Israel está lá matando inocentes, civis, etc., mas ao mesmo tempo a comparação dele foi desproporcional, isso pega mal, especialmente porque o Brasil está inserido no comércio internacional, é um grande exportador, é um pequeno exportador querendo crescer. Israel está entre as 20 economias que consomem do Brasil, então isso é ruim, dado o que está escalando, né? Vamos ver onde vai parar. Caio, o mundo inteiro, ou quase o mundo inteiro, é a favor da criação de um Estado palestino. Vai acontecer? Está ali longe no horizonte, né? Está muito longe no horizonte, a gente sabe que é a única saída histórica, sistema estrutural, mas estamos muito distante agora, porque o que é o Hamas? Quem dá agenda para os palestinos é o Hamas, que é um grupo genocida, e você tem um governo, Israel, liderado pelo Netanyahu, sua razão de ser política sempre foi negar a solução dos dois estados. Então, enquanto você tiver essa dupla, Hamas e Netanyahu, não estou fazendo uma equiparação de Hamas e Netanyahu, estou discutindo os dois politicamente, você não vai ter nada. O que você tem é a pressão americana, que é muito mais para criar um fato. Porque você não tem como avançar no momento essa questão, porque a prioridade é você neutralizar o Hamas. Enquanto você tiver o Hamas em Gaza,
É uma conversa acadêmica. Mas a mesmo solução sem dos Estados. Hamas e sem Netanyahu, essa história já não se resolvia há décadas. Não, você tentou resolver. Você teve várias tentativas que avançaram. É evidente. Assim que você teve um acordo de Oslo, você teve os sabotadores. O Hamas vai com tudo, começa a fazer atentados sem parar. Sem a partir daí o Netanyahu eleito. Sem um histórico, senão a gente não chega. Não, tem uma história. Tem um Mas histórico os de próprios acordos. judeus extremistas não aceitaram quando Sim, eles mataram o Rabin. Eleições foram convocadas. O que o Hamas fez? Não queria que fosse o sucessor como o Rabin, fosse o Peres. Então eles fizeram atentados. O que aconteceu? O Netanyahu foi eleito. Então, é isso. Então, já deu o histórico. Já dei.